Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Vou começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta. Você já fez algo que depois se arrependeu e chegou a dizer se arrependimento matasse estaria morto? Creio que muitas pessoas já fizeram algo de que se arrependeram depois. Eu mesmo já fiz algumas coisas de que me arrependi depois. Isso é algo que podemos dizer que é do ser humano, errar, agir no impulso, agir no calor da situação e cometer erros. O problema é que existem erros que podemos consertar sozinhos e outros que não podemos. E quando estou falando de erro, posso incluir os nossos pecados. Ah, pastor, mas o senhor disse que tem erros que podemos consertar sozinhos e outros não. O pecado, depois que cometemos, como podemos consertar sozinhos sem a ajuda de Deus? Então, esse é o tipo de erro que não há conserto sem o perdão de Deus. Nós não podemos consertar sozinhos. Esse é o tipo de erro que você comete que somente Jesus pode te livrar. Quando você diz ou pensa, se arrependimento matasse, eu já estaria morto, é a fala de quem carrega um erro como uma pedra enorme no peito. É a voz do medo, da vergonha e podemos até dizer da fé ferida. Hoje quero falar com você que vive sufocado pela culpa. Você não está sozinho e a Bíblia tem uma palavra que rompe esse peso. Essa culpa, esse peso enorme que há dentro de você e você pode sair. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa. Muitas pessoas, por terem feito muitas coisas erradas em sua vida, carregam uma culpa, um peso enorme dentro de si. Essas pessoas acham que não há perdão para elas e que só devem esperar a morte para pagar o preço. Só que o preço já foi pago há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio a este mundo e morreu na cruz por nós. A culpa é algo muito real na vida de muitas pessoas. Ela pode paralisar, roubar a paz, atrapalhar relacionamentos, trabalho, tirar até o sono da pessoa. Às vezes vira um motor que empurra a pessoa ao isolamento e, em casos extremos, a pensamentos autodestrutivos. Não vamos fingir que é só coisa da cabeça quando dói de verdade, mas também não vamos deixar a culpa ser a última palavra sobre a nossa vida. Tem pessoas que tiram a própria vida porque o sentimento de culpa dela é tão grande que ela acha que não é merecedora de estar viva. Errar é humano. Todos pecamos, todos falhamos, magoamos outras pessoas e às vezes até a nós mesmos. O cristianismo não promete perfeição imediata, promete graça. Ninguém nasceu sabendo tudo. A vida vai nos ensinando todos os dias a melhorar. Por isso precisamos aprender que existe um Deus que consegue nos ajudar a tirar toda a culpa de dentro de nós. O arrependimento não é um castigo que, se fosse suficiente, mataria alguém. Não. O arrependimento verdadeiro aponta para algo maior, a restauração. Aponta para você chegar diante do seu Criador e admitir que errou, que pecou e pedir perdão para Ele de todo o coração e não voltar a cair no erro. Muitas pessoas acham que confissão é uma humilhação sem saída. Te digo que não é. Digo que é a abertura para você receber o perdão de Deus. Você se humilhar diante de Deus é diferente de você se humilhar diante dos homens. A humilhação diante de Deus traz acolhimento. Deus vai te acolher de tal forma que ele vai te pegar no colo como se você fosse um bebê precisando de carinho do pai. Várias passagens na Bíblia nos lembram que Deus perdoa, não superficialmente, mas inteiramente, por completo. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, disse que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, podemos entender que a culpa não tem mais a palavra final para quem aceita a graça, para quem aceita o favor de Deus. O profeta Miqueias disse que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, ou seja, você pediu perdão a Deus, ele não vai ficar lembrando mais deles, e você também não precisa ficar lembrando. Você precisa parar dentro de você de ficar revivendo o erro que cometeu. O arrependimento e o perdão, eles andam juntos. E onde há perdão autêntico, a culpa precisa ser destruída. Deus te perdoa por completo. Deus não nos perdoa para depois ficar jogando na nossa cara. Ele não faz isso. Ele perdoa e esquece. Quem fica te atormentando e repetindo que não há perdão para você é o diabo.
Então, por isso, ele é chamado de pai da mentira e acusador. Ele vive apontando o erro para as pessoas que já pediram perdão e fala mentiras no ouvido delas para que ainda se sintam culpadas. Não é você esquecer fingindo que não aconteceu, não é isso. Não é anular a consequência natural. Não é licença para repetir o erro. O perdão de Deus, ele é restaurador, muitas vezes acompanhado de consequências e reparação. Deus pode perdoar e simultaneamente nos chamar a consertar e aprender. Pastor, mas eu não consigo lidar com a culpa. O que devo fazer? Você precisa trazer a sua culpa para a luz. Não fique enterrando a sua culpa. Se você já confessou a Deus e o sentimento continua, converse com alguém de confiança, um pastor, um amigo que você sabe que pode contar com ele, um irmão maduro na sabedoria e na fé. Segredos, às vezes, só alimentam o peso na alma. Você precisa confessar a Deus e aceitar o perdão dele. Se for preciso, declare várias vezes: Deus já me perdoou, ele já tirou essa culpa de mim. Fale para que o diabo ouça. Existem pecados que você precisa reparar o dano que você causou. O arrependimento genuíno busca conserto. Peça perdão, restitua se for preciso, mude as atitudes. A reparação é parte da cura. Se for preciso, mude de ambiente e de companhia se necessário. Às vezes, permanecermos onde o erro é estimulado faz com que você erre de novo. Mudar evita recaídas. Se o ambiente te faz errar, você precisa se afastar dele. Você precisa também praticar a disciplina espiritual, oração, leitura bíblica, comunhão com Deus. Não é para fazer como uma obrigação. Já que estou lendo a Bíblia e orando, estou fazendo por merecer. Mas para ficar ancorado na graça. Não tem que fazer por obrigação. Tem pessoas que o sentimento de culpa é tão grande que ela precisa até de ajuda de profissionais que Deus capacitou nesse mundo. Se a sua culpa produz pensamentos de morte ou se há depressão, busque um psicólogo, um psiquiatra. Fé e terapia às vezes caminham juntos. É claro que vou sempre dizer que o melhor remédio para nós é Deus, mas há pessoas que não conseguem sem ajuda. Agora, não é para se entupir de remédios, achando que isso vai funcionar, porque não vai. Só Deus pode curar a sua alma. Se você está ouvindo esta mensagem e está com pensamentos de se machucar ou de não querer viver, pare um instante e ouça isto com atenção. Você importa. Sua vida tem valor para Deus e para pessoas ao seu redor, mesmo quando você não sente isso agora. Se ajoelhe e fale com Deus. Deus sabe o que você está passando. Ele só precisa ouvir de você que você precisa da ajuda dele. Se você tem repetido, se arrependimento matasse, eu estaria morto, eu trago hoje uma outra frase para você. Se a graça existisse, eu já estaria vivo. E ela existe. A graça existe em Jesus. Traga seu peso a Ele hoje. Confesse, busque reparação, aceite ajuda. Deus é especialista em transformar ruínas em histórias de restauração e restituição. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada que o Senhor nos deu hoje. Palavra para colocar no coração e aprender contigo. Tem muitas pessoas que não conseguem aceitar o seu perdão. Tem muitas pessoas que cometem erros e ficam com isso dentro delas, achando que não são nem merecedoras de viver. Eu peço ao Senhor que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas, que elas possam sim verdadeiramente pedir o perdão ao Senhor e aceitem o seu perdão, que elas consigam ter isso dentro delas, que o Senhor já as perdoou. Pai, tem muitas pessoas tirando a própria vida porque não conseguem aceitar os erros que cometeram e não sabem que existe um Deus que pode perdoá-las. Eu peço a Ti que o Senhor vá até o coração dessas pessoas e toque lá no fundo, para que elas entendam que o amor do Senhor é muito grande por elas e que elas, sim, já estão perdoadas em nome de Jesus Cristo. Desde já eu te agradeço por essa palavra e peço a Ti que abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que ouviu essa mensagem até o final. Eu peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com aquelas pessoas que necessitam ouvir uma palavra como essa. Tem pessoas que estão passando por momentos difíceis e até tentando tirar a própria vida. Encaminhe essa mensagem.
Talvez você não saiba disso, mas a pessoa está passando por uma situação difícil. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.